Olá, bom dia, boa tarde para vocês. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a essa aula. Vamos falar hoje sobre o terceiro perfil da camada, das camadas da mente de emoções. Hoje é a terceira camada, né? E assim, esse perfil dessa camada, ele tem aquela predominância de liderança, de líder, o seu perfil, o seu caráter é líder. Eu gosto sempre de lembrar que não é 100% determinista isso. Eu quero que vocês entendam isso, mas é 99% de predominância. Para quê? Para você conseguir fazer o resultado da sua terapia através de um diagnóstico com essas informações, que vai ser muito mais eficaz, muito mais assertivo para você fazer a ressignificação, né, de acordo com o seu modelo de terapia, com a sua técnica. Então, eu vou te dar um mapa com todas as informações e cada camada você vai entender se a pessoa tem uma predominância, em qual delas ela tem a predominância, e você saber o período certo para ressignificar ali, né, os entendimentos, entrar nas partes das histórias, porque o mais importante é você ganhar tempo, né, e conseguir resolver, entender o cliente, entender a história e resolver o problema dele, né, dar ali alternativas, entregar caminhos para que haja a solução, né? Se for você mesmo, ou se você trabalha no consultório e é terapeuta, com os seus clientes, né? Então vamos lá, vamos já mandar para o slide aqui, vamos para o que interessa, né? Então hoje, tranquilo também, vou tentar passar da melhor maneira possível para você entender, de maneira simples, porque se você é terapeuta ou se você também não é terapeuta, a intenção é que você entenda, sendo ou não, tá bom? E lembrando que ele serve para respostas para sair dos conflitos internos e conseguir sua realização pessoal, né? E isso envolve várias coisas, liberdade, conseguir o que você deseja, metas, várias coisas. Mas o principal aqui é você entender a base. Isso aqui que eu estou falando é a base e essas aulas é a parte teórica. Se você já adquiriu a parte de utilização, de atendimento em você mesmo, ótimo. Isso aqui vai ser um complemento muito importante para você. E se você não adquiriu, assim, eu indico para você que adquira, né, essa outra parte aí dos seus camadas, para que eu pessoalmente te leve a entender a você mesmo esse mapa, né, os períodos, caminhos, pontos relevantes, pontos fracos, para que você consiga transformar e melhorar a sua vida e dos seus pacientes. Em 6 aulas aqui você vai entender além do esperado, né? Porque é uma coisa que vai do raso ao profundo e você tem a oportunidade de utilizar as suas próprias técnicas. Depois que você entender o que eu explico aqui, o que eu passo para você, você com as suas técnicas você pode fazer a ressignificação, né? Exatamente, entendendo as predominâncias aí, as camadas de cada um de nós, de todas as pessoas, na verdade. Então vamos lá. E aqui é para você, né? Sempre falo isso, para que a pessoa ou você mesmo goste de você, seja você, sinta-se bem, viva bem, sem dependência emocional, com ambição aí de realizações e transformando os ambientes em ambientes evolutivos. Como eu sempre começo falando da parte física, vamos analisar um pouquinho aqui esses perfis físicos, né? Tem ali o presidente, o ex-presidente ali, Trump, ali tem um desenho para você entender formato, formas, e ali tem o Cristiano Ronaldo também. É esse perfil de líder, de liderança. Olhando ali para eles, ó, o que que já de ver? A parte superior já ela é bem mais ampla do que a parte inferior, e isso vem afinando como um triângulo. Então, a maior energia ali, né, da pessoa, tanto na cabeça como já no início do tronco ali, ela tem um formato ali meio que vai triangulando e vai afinando o queixo, e o corpo ali, o tórax, vai afinando no abdômen, entendeu? E a perna, né, é também a mesma coisa, ela afina ali. E você percebe ali no Cristiano Ronaldo, principalmente, no Trump também, né, que eles fazem uma abertura um pouco da perna ali para parecer maior, para parecer mais controlador, para parecer mais assim, como que eu vou falar? É esse perfil de pessoas poderosas, vamos falar assim. Então, o físico ali na cabeça, triangular, em cima maior. E os olhos, né? Os olhos de pessoas que você sente ali que ela é a avaliadora. Sabe aquele olhar que olha profundo em você, que às vezes, dependendo da pessoa, parece que a pessoa está te julgando. Você já olhou alguém assim? Ou alguém falou para você que você parece que está julgando, né? Aquele olhar de meio assim, que está
analisando, que está julgando, que parece que está tentando achar uma saída para controlar aquela pessoa, né? Ou seja, está querendo algo ali daquela pessoa. E vai descendo mais um pouco, o corpo ali, o triângulo, o tronco mais largo em cima, né, do que embaixo. E o quadril também ele afina um pouquinho na cintura, mas aí volta, né, ao mesmo formato triângulo ali para baixo também, né? E a boca, geralmente o sorrisinho vai ter um sorrisinho mais torto de um lado, do outro, né, de canto um sorriso de canto de boca. Às vezes a pessoa parece um pouco mais sarcástica, né? E os lados geralmente da boca são diferentes. Aí tem análise, você vai aprender a ficar rápido nessa análise, mas aqui, a princípio, você vai abrir aí a sua mente, virar a chave para começar a perceber isso, tá bom? Então, isso aí que são características físicas importantes e mais é, visíveis, vamos falar assim, né? E, e as nádegas ali, o bumbum, né, são poucas nádegas, ela não é retada, não é avantajada, elas são batidinha bem mais inexistentes, vamos falar assim. E geralmente, né, as poucas nádegas vêm acompanhadas de uma coxa um pouco mais grossa e a panturrilha fina, seguindo ali o mesmo formato de triângulo, tá bom? E essa foi a parte física para você entender. E lembre-se, predominâncias. Não existe 100% de pessoas 100% assim. Mas você viu que, ó, dá para a gente ter essa percepção, né, do triângulo. Não vai ter uma pessoa 100% assim. Pode ter pessoas que têm muito disso, predominância, muito, e outros menos, né, pouco. Então vamos lá. Na verdade, está a segunda, né? Mas é a terceira camada. Essa aí é a terceira camada. E vamos lá, entendimento aqui, mas vai aprofundando mais agora, né? Você já olhou a pessoa, já viu algumas características, você já vai entender. Você já vai entender aqui que estou errado aqui, vou ter que alterar. Não é a amamentação, não. Então vamos lá, né? O período aí, o momento que acontece essa fase do desenvolvimento da mente ali, do sistema, vamos falar assim, do sistema nervoso, está relacionado naquele período onde a criança, você ou seu paciente, está começando a ter interações com ambientes além da mamãe. Situações, lugares, pessoas. Então, a missão dele nessa interação com os ambientes ali, geralmente, a maioria das vezes, o que está acontecendo nesse ambiente é o começo da a interação ali, da utilidade da valorização dele. Ou seja, você está ali aprendendo a brincar com um amiguinho, aprendendo a brincar com um irmão, negociar, trocar, emprestar as coisas, dar uma comida para a criancinha, a criança não quer compartilhar com o amiguinho, você vai para algum lugar, a criança faz birra porque um tem um brinquedo, o outro não, e começa esse joguinho, vamos falar assim, né, esse game ali de, o que eu estou fazendo tá certo, está errado, estou sendo valorizado, estou conseguindo o que eu desejo ou não, e esse período ali dessa desenvolvimento, nessa fase nessa infância, acontecem essas questões que você vai interagir com o amiguinho, interagir com o irmão, interagir com o pai, mãe, momento da birra, momento, sabe aqueles momentos do supermercado onde negocia, eu quero aquilo, aí o pai e a mãe vai lá e negocia, não, se você não sei o que, você vai conseguir fazer aquilo, eu não vou comprar isso agora para você, se você comportar bem, eu compro, e cheio de condições ali também, né? Ah, não, agora não, está muito caro, outra hora a gente compra outro, pega um mais barato, a criança já vai aprendendo a ser útil, ser valorizado, a negociar, a fazer trocas, né? Ao mesmo tempo que o papai e a mamãe ali tá o quê? Manipulando a criança, ela vai aprendendo essa jogada aí, que são os estímulos, né? Esses estímulos pode acontecer às vezes do pai e a mãe atacar eles com esses estímulos de forma brusca, com uma ênfase ali, um impacto muito grande, ou pode ser impacto pequeno, leve, mas contínuo. Da mesma maneira, esse entendimento vai impregnar ali na mente da criança, com certeza, principalmente pelos exemplos ali vistos que serviram de estímulos e podem gerar ou não traumas ali frequentes, né?
ou início ali, né, com eventos iniciais ali nessa fase, que futuramente geram outros traumas. Então, eu quero que você entenda isso. Os estímulos nessa fase é o quê? Através das trocas, chantagens, ganhar vantagem ou não, perder, ganhar, as conquistas da criança, birras, né? Criança que vê muito grito, né? Criança que tem pais que são crianças, né? Pais que não conversam, conversa gritando, é birra para lá, birra para cá, chantagem, né? Tudo isso que ela vai vendo, ela aprende esse ganha e perde ali, de maneira que ele não tem como falar como eles vão entender tudo isso. Mas ele sabe que ali tem um jogo, né? E esse jogo, ele aprende às vezes ser vítima, às vezes ser herói e às vezes ser um agressor. E geralmente nossa faixa etária para trás, outras também, às vezes não sabe nem o que fazer, porque também está nessa até os dias de hoje. Isso é muito interessante você saber e importante para você utilizar em você, analisar você e seu cliente também, seu paciente. Então, e a questão do fazer importante. O que quer dizer isso? Tipo, por exemplo, o pai vai buscar um filho na escola. E, e aí o pai está no trabalho, e a criança está na escola, o pai atrasa, né? Atrasa uma vez, aí a desculpa dele, o pai teve que trabalhar mais um pouco, por isso que eu atrasei, eu demorei para te buscar, né? E, e aí, outro dia, acontece de novo atraso, o pai da outra forma de desculpa, mas utilizando o mesmo entendimento aí, que ele estava trocando ali coisas para fazer, o trabalho, né, uma hora extra, ou alguma outra coisa que ele esteja fazendo, do que buscar o filho no horário, ou quando ele promete alguma coisa, e aí ele não faz porque ele estava ocupado. Já pensa nessa situação, uma criança esperando a atenção do pai, e ele fazer algum gesto, brincar, levar para algum lugar, e aí ele não faz por causa de fazer alguma coisa, por causa de ter um outro compromisso. A importância que a criança vai tendo dela, com certeza, o entendimento leva isso, a ser diminuído e fazer as coisas ser aumentado. Não sei se você está me entendendo aí, deixa aí seu comentário, mas eu quero que você entenda o quê? Que às vezes tem pessoas hoje que ela entende que o trabalho, que fazer as coisas, né, aproveitar oportunidades é muito melhor do que estar com a família, por exemplo. Ou geralmente o pai gosta, trabalha até tarde e às vezes não tem 5 minutos para ficar com o filho ou a filha. Então ele está trocando isso, deixando fazer, executar alguma coisa como mais importante, né, inconsciente, do que o filho, do que a criança. Tem lado bom e tem lado ruim, com certeza. Então, aí a gente analisa tudo que eu estou falando aqui para depois um pedaço da história que a pessoa conta para você, que o seu paciente conta, você já vai entender de maneira mais ampla tudo o que aconteceu ou o que está acontecendo na vida dele. E como eu já mencionei, essa questão aí do ambiente vai ser o quê? Vão ser os pais, irmãos, amiguinhos, tios, pessoas, né, lugares onde tem muita questão de chantagens, negociações, tudo isso, né, entra ali na questão do ambiente, que vai moldar não só a mente, né, mas as emoções, até mesmo sistemas de defesa no corpo. E é isso que é realizado aqui com esse conhecimento, com esse estudo, para você entender isso. Esses estímulos e ambiente vai moldando a sua mente. Até por isso eu consegui chegar nessas camadas e compilar esse ensinamento, né? E aí, como eu falei, existem coisas lado bom e lado negativo e lado positivo. A criança ela vai ter ali uma dor. Eu gosto de chamar de dor porque é uma referência negativa. É de você sentir ali uma peça sendo usada, ou seja, usado, manipulado, às vezes pelos próprios pais, né? E essa sensação aí de ser usado, ela pode acompanhar seu cliente na fase adulta, ela pode ser repetida em outros momentos, e isso foi moldando cada vez mais, né, o caráter, o perfil dela. E os recursos disso, com esse dor, esse fato aí de ser usado, ser manipulado acontecendo, a sua mente ela vai criando um recurso, um ponto de referência forte para lidar com isso, para não passar por aquilo. E aí ela ganha essas habilidades de quê? De liderança, de articulação, liderar coisas e pessoas, né? Então, você viu que lá no início eu mostrei o físico e você vê que aquelas pessoas elas têm essas características, mas eu podia pegar 10, 20 pessoas
que tem a predominância ali, naquele formato, vão ter essas características também na vida dela, tá bom? Então, esse líder tem a necessidade ali, para que não fique na dor, para que não sofra com isso, para que não gere outros problemas, liderar, articular, ser destaque ali, aprender a negociar e também, lembrando que eles são os grandes líderes aí da nossa sociedade. E alguns aspectos aí, fazendo um resumo dessas pessoas, são as pessoas mais frios, não as mais frios, elas também são frios, né? Porque a primeira camada, você viu que também elas são frios. Frios, assim que eu falo, de não expressar sentimento, né? Se bem que esse perfil até, como ele articula, ele pode usar dessa artimanha, né? E eu falei uma coisa importante também ali, que ele pode se fazer em 3 papéis diferentes aí, utilizando essa artimanha das emoções. Só que ele não é emotivo, ele pode se fazer, né? E aí ele entra na posição vítima, herói e agressor. Tem uma aula só falando sobre isso, né? Se vocês quiserem, deixa aí. Eu quero a aula do triângulo, a aula do triângulo, e aí eu disponibilizo essa aula para vocês, tá bom? Mas voltando aqui, o resumo. Essas pessoas avaliam tudo. Inclusive, na hora que você está na terapia, elas vão estar avaliando você também. Então, já saiba disso. Você sabendo disso, você já vai aplicar isso no seu próprio cliente ali, ele aplicando em você essas características, esse recurso, e você entendendo e também aplicando para poder aplicar nele, né? E essas pessoas são práticas, né? Têm planos, eles não são executores, ou seja, um operário que fica sempre fazendo a mesma coisa, não. Eles articulam e colocam pessoas para trabalhar para ele. Não são sensíveis emocionalmente, o negócio dela fez, não fez, não fez. Eles são, assim, geralmente, as pessoas mais ambiciosas, obcecados por poder, realizações, né? São também posições de destaque. E ele, como ele aprendeu bem a negociar, quando ele está no recurso, ele negocia até amor. E aí, o que que acontece? Se ele tem um quadrado ali, uma caixa de, vou falar, de leis na vida dele, de moralidade, de ensinamentos bons, caráter bom que ele aprendeu, de coisas boas, ele vai usar isso para o bem, com certeza. Agora, se não tiver valores, se não tiver esses ensinamentos que contribuem, com certeza ele pode ser que ele utilize isso também de forma negativa. Mas ela utiliza essa característica não é por maldade. A maldade depende dos valores que a pessoa tem. Quadro de valores ali, né? A quantidade de valores de entendimento, de história, de educação que ela teve. Então, a pessoa, esse recurso não quer dizer que a pessoa é mal. Ela pode usar isso tanto para o bem quanto para o lado positivo, para o lado negativo também. E aí, resumindo, as cargas dela é o quê? É o medo de ser usado, é o medo de ser manipulado, é o medo de ser pisado, é o desejo dele a posição de destaque e também ele ser solucionador. Ele quer solucionar, ele quer negociar, ele é que está na frente do negócio. E a causa que gera problemas. Quem tem predominância nesse perfil são o quê? Eventos não assimilados, padrões repetitivos, com início lá na interação com o mundo, além da mãe, né? E os eventos e os padrões repetitivos foi o que eu falei lá na questão dos estímulos e ambiente. Então, para fechar aqui, vocês entenderem, esse é um resumo da camada 3, que também é muito importante você entender para chegar no período de ressignificação e usar sua própria técnica, tá bom? E lembrando, você tem todas as camadas mais predominantes em algumas, uma, duas, ok? E essa terceira camada faz parte ali do período da criança, né, no período de vida dela de até 5 anos, beleza? Se você ainda não adquiriu o atendimento em você, para a gente mapear qual é o seu perfil predominante das 6 camadas e utilizar a ferramenta, adquira ele lá agora. E vamos para outra aula. Valeu? Tchau, tchau.